falar um pouco do Corinthians. Eu vim preparado pra não falar do meu time hoje, porque o Corinthians não contratou ninguém, Pedrão. Só que aí Pô, mas depois da janela de meio de ano, você queria contratar mais alguém? Isso aí é um ponto mesmo, porque realmente eu tô vendo muito torcedor falando, pô, mas não vai contratar ninguém. Ao meu ver, Pedrão, não sei, até quero ver a sua opinião. A diretoria fez uma aposta, entre aspas. Ela viu que a situação estava muito difícil, né? Lá no segundo semestre, o Corinthians estava na zona de rebaixamento e o time era bem mais limitado. Então trouxe Hugo Souza, André Ramalho, Carrijo, Martinez, o Memphis, logicamente. Então muitos jogadores chegaram para jogar, chegaram para ser realmente titular ali e ajudar o Corinthians não só a chegar nas semifinais, a Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas principalmente a dar aquela arrancada que não só tirou o time da zona de rebaixamento, como levou até para a Libertadores, né? Para pré-Libertadores, a primeira fase da Libertadores. Então acredito que a diretoria ter feito um movimento de janela de começo de ano, né? Que a maioria faz mais forte, no meio do ano passado para evitar uma queda que seria desastrosa. Você vê mais ou menos por aí? Cara, acho que sim. A gente falou muito aqui na época da janela, né? Elogiamos o movimento que o Corinthians fez ali, que foi um movimento sim arriscado, né? De você trocar mais de meio time no meio do campeonato, mas como você falou, foram atletas que chegaram para resolver e contribuíram esportivamente para o bom resultado que o Corinthians teve na reta final do ano, né? Aí, do outro lado, a gente tem que, claro, avaliar qual foi o custo disso, financeiramente falando, para um clube que está extremamente alavancado e endividado. Tem aí, né, o tema derivado que a gente vai abordar agora, que é a história do contrato do Memphis. Mas o Corinthians não tem um elenco barato, não tem uma operação de futebol barata. A gente falou aqui nos últimos episódios do ano também, né, que o Corinthians tem um problema grande de endividamento para gerir, seja com as dívidas cíveis que estão lá no movimento de RCE, seja com as dívidas de CNRD, seja com a questão da arena, que a gente aí tá ainda no meio da vaquinha. Então o Corinthians tem muito problema de caixa. Se você contrata novos jogadores, a tendência é que você continue impactando seu caixa. Então, a meu ver, né, como quem olha muito finanças de clube aqui, haja vista os movimentos que foram feitos há 6 meses atrás para qualificar o elenco, eu concordo com... e aí eu não sei se o elenco do Corinthians tem 3 atletas para cada posição, como o Palmeiras e o Flamengo tem. Acho que não. Imagino que não. Mas se é um clube se é um elenco que terminou o brasileiro em 7º lugar, né, se eu não me engano. Foi sétimo. Em 7º lugar, que foi semifinalista de Copa do Brasil, de Sul-Americana, que competiu em alto nível, faz sentido apostar nesses caras para mais um ano e, de novo, não é um elenco barato. Né? Se olhar só, pegando ali o setor defensivo, o goleiro Hugo Souza, muito bom goleiro. O reserva dele é o Matheus Donelli, né, que também não teve grandes chances. O reserva do Mateuzinho hoje é o Léo Maná. O reserva do Bidu, que ano passado estava encostado no Corinthians, não sei o que aconteceu ali com o Bidu, que começou a jogar mais futebol, mas é o Hugo do Goiás, que também é limitado, então claramente não está o elenco fechado. Mas, de novo, tem um lado de disciplina financeira que é legal. Você não tem dinheiro para gastar, não deveria gastar. Sim. Então vamos apostar nos ativos aqui, nos atletas que a gente tem hoje dentro de casa. Até porque, Pedrão, o contrato do Memphis vazou. Eu não entendo como vaza essas coisas. Com tanto detalhe, eu nunca vi tanto detalhe de um contrato de um jogador. Mas vazou o contrato do Memphis. Então o valor total do contrato pode chegar até 120 milhões, né? Dependendo aí de metas esportivas. E lembrando que a Esportes da Sorte, ela se comprometeu a pagar 57 milhões. Tá? Então aí não seria nem metade do valor do Memphis. Eu lembro lá atrás, Pedrão, quando começou essa história, que muita gente falou, pô, mas tem que falar para esses caras que quem vai pagar o Memphis é a Esportes da Sorte. Pelo contrato aqui que vazou, não é bem por aí, né? Então, além de tudo isso, tem algumas coisas aqui no contrato que eu achei até um pouco curiosa. O Corinthians tem a obrigação de aceitar propostas de outros clubes nos seguintes valores. Se for um clube do Brasil, uma proposta de 150 milhões de reais, o Corinthians tem obrigação de aceitar, não pode nem negociar, e o Memphis recebe 20% desse valor. Se for clube de fora, eu acho pouco. 10 milhões de euros o Corinthians é obrigado a aceitar, e com detalhe, Pedrão, o Memphis ficaria com metade desse valor. Então, se chega uma proposta de 10 milhões de euros pelo Memphis, o Corinthians perde o jogador e ganha, para mim é pouco, só 5 milhões. Tem ali uma cláusula também de saída unilateral, que ele pode sair para a Europa quando ele quiser, se ele pagar a multa. E também aí tem 25 milhões a mais de luvas para ser pago em 3 parcelas, além de meta de jogos, meta de participações. Mas quando a gente olha dentro de campo, Pedrão,
né? O Memphis, ele participou teve 11 participações em gol ano passado. Foram 7 gols e 4 assistências. Teve um início de trajetória no Corinthians bem positivo, né? Até pelo tempo que ele estava parado, contusão, ele chegou até um pouquinho fora de forma. Então ele, dentro de campo, ele entregou bem. Mas como você falou, o time está muito alavancado. Como que você concilia isso? Um cara que dentro de campo entregou, mas tem todas as dívidas, tem o contrato que é maior do que foi divulgado inicialmente. Cara, é desafiador, né? A gente falou muito aqui quando o Memphis veio dos desafios de pagar essa conta e claro que você tem a posição do patrocinador dizendo que vai pagar uma parte da conta, mas no fim, a gente falou muito sobre isso lá atrás, a responsabilidade ela é sempre do Corinthians, sim, como quem é o contratante do atleta. E eu vendo uma fotografia maior, né? Dado que o movimento foi feito, o atleta está aqui, está entregando esportivamente, eu acho que isso diz muito mais sobre o não investimento em ninguém na janela agora, e sobre como o Corinthians tem que gerir esse negócio. Porque se a gente faz a análise mais detalhista, né, de quanto custa a operação de futebol, de quanto custa o elenco do Corinthians, ou dos Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, na Europa tem 2 métricas que eles usam muito para avaliar quão eficiente é o investimento no futebol. A primeira é o custo por ponto. Então, quanto custa cada ponto que o clube ganha na Liga Nacional. Tá. Né? Você pega lá basicamente quanto custa, qual que é a folha do clube, né? Pega pelo período do campeonato. Então, se fosse no Brasil aqui, vamos pegar de maio a dezembro qual que é a folha do Corinthians, vezes esses meses, dividido pelo número de pontos que ele ganhou. Entendi. Esse é o custo por ponto do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não tem os números de cabeça aqui agora, mas se você pegar o custo por ponto do Corinthians, mesmo em sétimo, ele deve ser muito maior do que o custo por ponto do Fortaleza, que terminou o campeonato na frente dele. O que indica que o Fortaleza tem mais eficiência na hora de investir na formação de elenco. E aí tem uma segunda variável que o futebol europeu usa muito também, que é a correlação entre o investimento em jogador e quantos pontos eu faço. Aí você faz uma análise histórica. Então, nos últimos 10 anos, o ponto me custou em média, sei lá, 10, dando um ratio aqui. Ano passado eu gastei 8. Então, vou entender o que eu gastei ano passado, porque eu gastei 8, para ver quando é que eu consigo ser mais eficiente esse ano. Então, quando a gente olha planejamento de futebol, a minha sensação é que os clubes no Brasil hoje já fazem isso, mas ainda fazem pouco quando comparado aos clubes europeus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que dentro do planejamento do Corinthians, é claro que o valor do Memphis ele é altíssimo, né? Mas se a gente olhar a série histórica e ver quanto custou cada ponto pro Corinthians, lá nos últimos 10, 12, 15 anos, pode ser que o ponto esse ano seja um ponto barato, diante da folha que ele tem, não sei. Então, eu acho que essa análise deveria ser feita, não sei se foi feita ou não. Ele é um cara que claramente entrega esportivamente, né? Todos esperamos que continue entregando. A gente falou aqui também que no nosso papel de quem trabalha na indústria, a gente quer pra caramba que dê certo, quer que ele fique aqui, que ele entregue resultado, que o Corinthians vá bem com ele. É legal pra caramba o fato dele estar aqui. Então eu acho que a parte financeira ela é difícil de ser gerida, ainda mais no contexto que o Corinthians está agora. E são números que assim, assustam um pouco quando você vê a dimensão do negócio, né? Claro que se bater 120 milhões, quer dizer que tudo deu certo, né? Ele bateu todas as metas, foi vendido, o negócio de fato aconteceu como no mundo ideal todo mundo imaginou que poderia ter acontecido. Dificilmente vai chegar lá, mas de qualquer forma continua sendo uma conta muito alta para um clube que tem um faturamento aí, né? Vai superar R$1 bilhão, sim, tem uma dívida de R$2,5 bilhões, e de novo, não dá para pormenorizar isso, né? Uma dívida extremamente alta. Então, voltando no que eu abri falando aqui, me diz mais sobre o Corinthians não gastar agora do que qualquer outra coisa, né? Já tem uma despesa contratada bem alta aí. E no meio de toda essa confusão aí, também para quem não tá ligado ainda, na segunda-feira, Pedrão, de novo vai ter a votação, de novo não, né? Porque não teve a votação aquela vez sobre o impeachment do Augusto Melo, envolvendo aí o escândalo da VaidBet, caso ainda está sendo julgado pela polícia. O Conselho Deliberativo tinha solicitado a votação. Teve protesto da torcida, Augusto Melo conseguiu ali uma forma de não fazer a votação aquele dia. E a votação foi marcada agora para segunda-feira, dia 20 de janeiro, para saber se o Augusto Melo pode sofrer impeachment ou não. Esse é o Corinthians, meu Deus do céu.